Eu convido os irmãos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 33, diz assim: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estavam no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Por parábola, Jesus ensinava as pessoas que ouviam. E uma certa vez ele propõe a parábola do semeador. E depois de ele falar a parábola, ele explica a parábola para os seus discípulos. E ele explica que tem algumas sementes que caem à beira do caminho. E que vem Satanás e rouba essas sementes. Então que eu e você não deixamos essas sementes, que é a palavra de Deus, que o próprio Jesus disse que a semente é a palavra, e que o semeador é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está agindo na igreja, que eu e você não deixemos essa semente cair à beira do caminho, e que não deixemos hoje Satanás roubar essa semente de nós, amém? Mas que ela frutifique, produza em nós realmente frutos, como a própria parábola que Jesus falava naquele dia. Irmãos, o evangelista Marcos narra uma tempestade, um fato que é muito conhecido de todos nós, e é por isso que eu trouxe essa mensagem, porque há uma instrução do pastor que nós sempre tragamos aqui algo conhecido, é uma estratégia para que em pouco tempo nós consigamos fazer aqui o melhor, tirar o melhor, sugar o melhor da palavra nessa noite. E o evangelista Marcos, o evangelho segundo escreveu Marcos, é o primeiro evangelho escrito. Ele é o evangelho mais antigo, datado com mais tempo, é o evangelho mais antigo. E Marcos narra muitas coisas que Jesus fez, mas Marcos é direto ao ponto. Marcos conta as coisas e ele vai sempre direto ao ponto. E neste dia, Marcos conta que Jesus, aí no 33, ensinava por parábolas. E ele falava assim, lhes expunha a palavra, ou seja, Jesus pregava o quê? A palavra. Jesus pregava a palavra. E quem que é a palavra? Quem que é o verbo? É Jesus. Ele pregava sobre ele mesmo, porém, pregava sobre o evangelho, pregava sobre as boas novas, referia-se ao Antigo Testamento, aos profetas, aos pais na fé, e Jesus pregava a palavra, porém ele usava parábolas, porém ele usava histórias, porém ele usava de forma que aqueles que realmente queriam ouvir, ouviriam, revelados pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala assim, sem parábolas, olha o evangelista Marcos, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aos seus discípulos Jesus dava uma explicação, porque Jesus estava preparando os discípulos para uma grande obra, para uma grande comissão, para um grande chamado. Os discípulos foram o start da igreja naqueles dias. Jesus preparou os discípulos para começar tudo, e a Bíblia fala no evangelho de Marcos que Jesus pregava por parábolas. E aí ele conta aqui que naquele dia, depois de pregar muitas parábolas, se você ler depois aí o capítulo 4, capítulo 3, você vai ver que tem muitas parábolas, que Jesus pregou muito por parábolas. Naquele dia, fica um pouco tarde, fica à noite, e Jesus chama os discípulos, passemos para outra margem, entrem no barco,
e alguns barcos vinham atrás, e aí Jesus começou a, quem sabe, cansar, ter sono. Era o final do dia, já era tarde, a Bíblia fala, e Jesus, como pilar da nossa fé, ele era 100% homem, ele era homem e cansava, tinha sono, tinha fome, e Jesus então naquele dia vai para um lugar reservado, um belo de um travesseiro, encosta a sua cabeça e dorme, como qualquer um de nós. Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um lago, um mar que era inclusive de águas doces, um mar que não era mar, que não era um mar aberto como nós vimos aí na televisão, os irmãos que gostam muito de ir na praia, ver aí todo mês, tem uns irmãos que vão todo mês na praia, né? Não era assim. Por um lado era cercado pelas montanhas da Galileia, por outro era cercado pelas outras montanhas de outra terra, e por trás o Monte Hebron, e um U fazia aquela bacia, aquele lago, e era água parada, praticamente um lago esse mar. Tinha 21 quilômetros de extensão, 14 quilômetros de largura, e lá na frente dava ao mar alto, dava-se ao mar aberto. Quem conhece um pouquinho de mar sabe que o melhor lugar para se banhar, para tomar banho na praia, para dar aquele tibum na onda, não é no mar aberto. É lugar que geralmente tem pedras, que estão um pouco fechado, que diminui o impacto da onda, porque quando está de mar aberto, geralmente as ondas são muito fortes, geralmente as ondas são muito altas, geralmente é um mar bravio. E naquele mar com o U, lá na frente o mar aberto, aqui atrás as montanhas rodeando, era um lago, era uma bacia, grande, extensa. E Jesus, à tarde, depois de pregar a palavra, vira para os discípulos e fala: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Jesus entra no barco, junto com os discípulos, porém vai dormir, vai descansar. Quem sabe estava cansado, quem sabe com sono. Jesus sabia daquela tempestade? Sabia daquela tempestade. Mas Jesus era Deus, Jesus é Deus. E Jesus, sabendo da tempestade, sabendo que viria a ser preciso da sua presença, mas ele ficou tranquilo, porque o próprio Jesus sabe que todas as coisas estão no controle do Senhor nosso Deus, que nada foge do controle do Senhor nosso Deus. E Jesus naquele dia vai dormir, vai descansar. E aí, irmão Emerson, você hoje vem pregar sobre tempestade. Estamos vivendo tantos problemas. Você vem me falar de tempestade hoje, e quem sabe de novo. Eu estava vendo lá, eu nunca preguei sobre nesse texto. Eu já preguei sobre a outra tempestade, que Jesus vinha sobre o mar. Lembram dessa tempestade? Que pode ser um fantasma? Mas sobre esse texto eu nunca preguei. Mas hoje eu não quero pregar sobre a tempestade. Quero te pregar sobre um Deus que habita no meio da tempestade. Um Deus que domina a tempestade, um Deus que controla até a tempestade. Paz no mundo não é ausência de guerra. Paz no mundo é tranquilidade no meio da guerra. É confiança, é estar tranquilo no meio da guerra. Há um filme interessante sobre guerra, que não me vem aqui agora o nome, de um soldado, ele era adventista, e ele não queria pegar numa arma sequer, e ele faz o seu trabalho ali bem sucedido, completa, salva vidas, ajuda amigos ali, e pregava-se a palavra. E é tão interessante o filme que ele tinha paz em meio à guerra, ele tinha tranquilidade em meio à guerra. A paz que Jesus me propõe e te propõe é tranquilidade em meio às tempestades do nosso mundo, nosso dia a dia. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então Jesus, ciente desse mundo, irmãos, você sabe o que é Jesus ciente das coisas que aconteceu hoje? Tudo o que acontece, que às vezes nós ficamos assim, Jesus não se espanta, Deus não se espanta, Ele já sabe o que vai acontecer, inclusive Ele já sabe que as coisas vão piorar, que as coisas vão ficar mais difíceis, que as tempestades vão ser piores das que estão aqui hoje. Mas Ele não se espanta, porque Ele é Deus e Ele tem tudo no controle. Irmãos, pode parecer que o mundo perdeu o controle.
Estão aprovando lei de aborto. Estão aprovando legalização disso. Os criminosos tomaram. Irmãos, pode parecer que o mundo está sem controle, que está um caos, mas o mundo está no controle da mão do Senhor, nosso Deus. Não esqueça disso, isso é pilar da nossa fé. O mundo é do seu Deus, o mundo está na mão do Senhor. E a Bíblia fala que como a terra geme, o pecado que estragou tudo, mas vai haver um dia que a ordem será dada, Jesus voltará, a terra será restituída, será novos céus, nova terra, e nós habitaremos para sempre com Jesus. Irmãos, pode parecer que o mundo está sem controle, mas o mundo está na soberania de Deus. A Bíblia fala no Salmo 118 que a destra do Senhor, a mão do Senhor faz proezas. Há de haver um dia que a ordem será dada e que a maior proeza que quem sabe nós vimos irá acontecer, que é a restauração do povo de Deus, que é, como o pastor diz, voltarmos lá um dia antes do pecado e Jesus entregar o povo dele com vestes brancas, com palma nas mãos, falar: está aqui, Senhor, aquilo que nós fizemos lá. Ao sacrifício. O mundo está no controle, pode parecer que não está, mas Deus está no controle de todas as coisas. As tempestades são pedagógicas. Olha que frase interessante que eu li. As tempestades são pedagógicas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos provar e para nos aprovar. Sabe, irmãos, Jesus pregava por meio de parábolas. Isso era o quê? A teoria. Quando nós vamos estudar música, inclusive domingo que vem nós vamos lançar uma novidade sobre a música aí. O pastor já vai lançar para nós, Wagner, já está aprovado. Domingo que vem, quem gosta de música aí, fica atento. Quando nós vamos estudar música, primeiro nós temos que estudar o conceito, a teoria. E entra 100 alunos na classe e depois fica 10. Porque a teoria é tão difícil, tão chato. Tem que gostar tanto de música para permanecer, porque acaba ficando tão assim maçante, tão chato, tão difícil. Não é chato, mas é tão difícil, porque a teoria é um pouco, às vezes, difícil de aguentarmos. Jesus pregava por palavras, por parábolas, contava histórias. Porém, chegava a hora, mesmo explicando, olha no 33 aí, 4:33, 34. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, em particular, ele falava com os discípulos, só que aí ele falava assim: agora vamos para a prática. Não basta, irmãos, virmos aqui no templo, virmos no culto, você ir no JEC, estudar a palavra de Deus e não querer entrar na escola da prática de Jesus. Hoje eu falei com o pastor uma frase que um professor de seminário sempre fala, que muitos conseguem chegar até a igreja, mas poucos conseguem chegar até Jesus. Pegaram? Muitos chegam até a igreja, vêm até nós, mas não conseguem continuar na caminhada, não conseguem prosseguir com Jesus. Jesus ensina a prática, e Jesus ensina primeiro a teoria, mas ele fala assim: meus alunos, discípulos, alunos, mestre está chamando e vamos para a escola prática agora. E aí os discípulos entraram num barco e a primeira coisa foi uma ordem. Olha, a primeira coisa, estou dando uma ordem. Olha aí, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus disse uma ordem: vamos lá, agora vamos para a prática. Passemos daqui e vamos para outra margem. E aí, a Bíblia relata que no meio do sono de Jesus, Jesus entra, vai dormir. Muito provavelmente eles não pegaram essa tempestade no início. Eles entraram, quem sabe foram nadando tranquilo, navegando tranquilo ali. E no meio é que às vezes aconteceu esse temporal. Jesus foi dormir e depois que começou a acontecer o temporal, os estudiosos falam que aquele mar, naquele local, isso era muito comum, porque vinha todo o vento lá do mar aberto e todo o vento da montanha de Hebron e embolava um com o outro e geralmente até virava os barcos. Tempestades aconteciam ali, chuva forte, muito vento. Isso era um pouco que comum naquele lugar, num lugar conhecido dos discípulos, porém o inédito acontece.
uma tempestade que eles não conseguem controlar, e depois de tentarem, o vento levava e batia a onda, e a água caía dentro do barco, e depois de muito tentar, não conseguiram resolver o problema. Vamos ter que acordar o mestre. Só que eles vão lá em Jesus, e acorda Jesus, da seguinte forma: mestre, olha o versículo 38, não te importa que pereçamos? Acorda Jesus com um tom de censura, de uma negativa, de meio que chamando a atenção. Mestre, não importa que nós pereçamos, que nós morramos. Esse texto é dirigido por 3 perguntas. Essa é a primeira. A segunda é a pergunta de Jesus logo embaixo. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Por que lhes falta fé? A segunda pergunta. E a terceira é a pergunta dos discípulos uns para os outros: quem é este que até o mar lhe obedece, que até o vento lhe obedece? E hoje, meditando nesse texto, o Espírito Santo de Deus começou a falar muitas coisas comigo, e eu quero citar algumas delas para os irmãos, para que a nossa fé seja aumentada, e que saiamos daqui dessa porta, que os irmãos que estão em casa, quando desligaram o celular, a televisão, o computador, aonde quer que estejam vendo, possam estar com a fé aumentada e ser aprovado na prática que Jesus propôs. Irmãos, pode ser que você esteja passando por uma grande tempestade, e aí a palavra vai cair como uma luva para você hoje. Mas pode ser que você não esteja na tempestade, aí você vai falar assim: mas tinha que pregar outra coisa, porque eu não estou passando tempestade. Só que o apóstolo Paulo em Efésios escreve assim, 6,13: por esse motivo, vestir a armadura de Deus, o escudo da fé, a espada que é a palavra, para que possais resistir firmemente no dia mau. Irmãos, tempestade é inevitável, vai chegar uma hora. E a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo nos fala para revestir de toda a armadura, inclusive da palavra, do escudo que é a fé. Deus quer que eu e você começamos de cara com a tempestade, com a fé aumentada, para que eu e você possamos ser aprovados e não reprovados quando vier a tempestade. E você que está passando a tempestade, aproveita, irmão, que Deus está também te falando que Ele está com você no seu barco e que Ele não pula fora do barco, mesmo com você no barco. Mesmo com a tempestade sendo ruim, mesmo com a tempestade sendo difícil, porque o nosso Deus não é um Deus que precisa de circunstâncias, porque vamos lembrar, todas as coisas estão em suas mãos. A Bíblia fala que a terra, que isso aqui, que todo o planeta Terra é estrado dos pés do Senhor. Sabe o que é estrado? Aquele banquinho pequenininho que a pessoa senta na cadeira e coloca o pé para descansar. Que a terra é o lugar onde Deus coloca os pés para descansar. Irmãos, a terra está sobre o controle de Deus e nada sai do controle do Senhor nosso Deus. Nada. Pode parecer que está difícil, pode parecer que a tempestade é bravia, pode parecer que você precisa de aumentar um pouco sua fé, porque a tempestade vem alta e grande demais, mas nada acontece se não for da vontade do Senhor nosso Deus. Os discípulos aprenderam na teoria, viveram a prática no campo, foram fazer um estágio com Jesus. Lá no dia, a tempestade veio, e aí, depois que tentaram, fizeram de tudo, uns ali eram pescadores, uns ali tinham experiência com aquilo, não tiveram como, foram lá acordar Jesus. E Jesus, no 39, fala assim, e ele despertando, Jesus estava dormindo, irmãos. Às vezes a gente lê esse texto e parece o seguinte, que Jesus estava assim de olho fechado, igual a gente quando o filho da gente vai chamar a gente e não quer levantar, que fica assim fingindo que está dormindo. Não, Jesus estava dormindo. Os discípulos tiveram que acordar, o barco balançando, ia a pique, molhando, onda para um lado, o vento, eles acharam que ia perecer, e Jesus dormindo, Jesus tranquilo, deitado num travesseiro e dormindo. Os discípulos tocaram Jesus, mestre, e ainda deram a dura, o Senhor não acha que nós vamos perecer, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? E Jesus, 39, e ele despertando, ele acordando, irmãos, Deus, tudo está no controle das mãos do Senhor. Irmão, tem hora que a gente preocupa com tantas coisas,
a gente fica andando para um lado e para o outro com tanta preocupação, Esses dias eu falei com a irmã, um versículo que Deus falou muito comigo no ano passado, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, e a parte B que é a melhor de todas, porque ele tem cuidado de vós. Você vai lançar, você vai falar, Deus, esse é o problema, mas ele não esquece não, irmão, ele não vai começar a cuidar, ele não cuidou e parou, ele tem cuidado, desde o dia que você nasceu, ele tem cuidado de nós. E às vezes a gente acha que na tempestade a gente chama Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não está vendo o problema. A gente vai para os pés do Senhor como um filho chateado com o pai, como um discípulo achando ruim com o professor. Você não está vendo, Senhor, que o mar está bravio? Você não está vendo que nós vamos perecer? De novo. Você não está vendo que a água está caindo para fora aqui ou para dentro e que vai acontecer? Irmãos, às vezes a luta chega para nós e a nossa oração é essa para com Deus. Mas não esqueça, a nossa função é orar, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele é um Deus que tem tudo no controle e tem cuidado de nós. Porque senão não vale a pena servir a Deus. Você não foi feito para aguentar, a sua cabeça não foi feita para aguentar preocupação, meu querido. Você vai adoecer. Nós não fomos feitos para pensar no dia do amanhã. Por isso que a Bíblia fala, a Deus o futuro pertence, o dia da manhã pertence a Deus. Olha os lírios dos campos, olha os pássaros, tudo Deus tem no controle. Não é você que é filho que Ele vai atender, que Ele vai ajudar, que Ele vai abençoar. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, é que pode parecer aos nossos olhos que Deus está demorando, ou que Ele não vai atender aquilo que nós precisamos. Mas lembre-se, você está no estágio. Você lembra que você está numa prática, lembra que as tempestades não são pedagógicas, que têm o poder de nos ensinar, e lembra que nós já somos mais do que... Então, irmão, não é um estágio que eu vou ficar 3 meses para depois o patrão ver se vai me contratar ou não. Irmão, você já está no céu pela fé. Nós já somos mais do que vencedores, nós temos a vantagem de lutar sabendo que a vitória já é nossa. Uai, Emerson, então tá bom, eu vou orar aqui, eu queria uma Mercedes, custa 300 mil e amanhã vai estar na minha porta. Não, quinta-feira eu preguei que toda vez que nós batemos na porta do Senhor, Jesus, que é o nosso amigo, Ele abre a porta. Todas as vezes que nós oramos, a sua oração tem resposta, mas talvez não seja a resposta que você quer ouvir, porque não também é resposta. Espera 10 minutos também é resposta. Espera 5 anos também é resposta. Para Paulo, Jesus vira e fala. Deus vira e fala. O Espírito Santo, só minha graça te basta, não vou te curar. Isso também foi resposta da oração de Paulo. Só que às vezes nós somos filhos mimados e queremos o sim. Queremos o celular de última geração e o pai que se lasque para comprar. Deus não é seu pai nesse formato. Deus não é um gênio da lâmpada mágica. Deus quer um relacionamento com você e Ele quer te ensinar, Ele quer te dar um estágio que lá na frente você já vai ser aprovado, porém você tem que permanecer firme, constantes, porque no processo Deus vai te abençoando, no processo Deus vai te falando. Aquela pessoa que já entrou no processo assim, porque, nossa Senhor, eu queria tanto e o Senhor não está dando, eu queria tanto aquilo, o Senhor não está dando, tal. Daqui uns dias, se essa pessoa continuar batendo na porta do amigo, lá na frente ela fala assim, nossa Senhor, ainda bem que o Senhor não me deu, porque senão eu ia colocar os pés entre as mãos, não ia dar certo. Toda oração tem resposta. Todo choro tem resposta. Salmo fala que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Odre é o lugar lá de guardar o vinho, guardar água para viagens longas. Deus vira para o seu povo e fala assim, pode chorar, você não está aguentando falar não? Pode chorar, porque eu vou recolher sua lágrima, eu entendo o que você está querendo me falar, vou colocar aqui porque toda oração tem resposta. Aí Jesus no meio da tempestade acorda, eu imagino Jesus era homem, irmãos. Eu imagino ele acordando igual eu acordo. Nossa, acho que não, eu acordo muito assustado. Jesus não, Jesus era muito tranquilo, era manso, né? Eu não, eu acordo muito assustado. Mas Jesus acordou tranquilamente, né? Quem sabe, o que está acontecendo? Aí os discípulos, quem sabe de novo, mestre, aqui o mar, nós vamos perecer, você não se importa com isso? Ele vai, era só isso. Mar, fica quieto, mar. Vento, para, que está causando essas ondas aí. Silêncio.
porque a mão do Senhor que controla o universo, controla até a natureza, controla até os aspectos físicos. Irmão, se você e eu não crermos que tudo está nas mãos do Senhor, fica difícil servir o Senhor Jesus, fica difícil servir o Evangelho, difícil de pregar a palavra de Deus. Porque senão, quando não dá aquilo que nós queremos, fica de, não, Deus é bom só quando acontece, quando não acontece. Não, tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Apóstolo Paulo fala assim, em tudo dai graças. Por que será que ele fala isso? Apóstolo Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí nós, como os bons crentes, pegamos esse versículo e começamos, Senhor, aquela promoção vai sair porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor, aquela casa que eu tanto quero comprar, tudo eu posso naquele que me fortalece, então é bênção demais. O apóstolo Paulo estava num contexto que ele passava fome, que ele sabia viver na fartura, que era bonança, que era tendo tudo, mas ele sabia viver na miséria, na dificuldade, faltando tudo. E aí por isso que ele falou, tudo eu posso naquele que me fortalece. O segredo do apóstolo Paulo descobriu que ele tinha um Deus que estava com tudo no controle, que nunca perdeu o controle. Eu disse aqui na quinta-feira, para a gente deixar as rédeas da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente ou vai para trás, não importa, mas nós queremos estar ligados com o Senhor Jesus. Davi falou assim, Senhor, está difícil, me perdoa, eu pequei, errei, meus ossos dói, minha carne dói, estou arrependido, sou um pobre, cego e nu, mas é o seguinte, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Irmãos, a melhor coisa que um crente pode ter é a presença do Senhor, nosso Deus. Moisés fala, Senhor, façamos isso, vamos sim, mas não façamos subir se a tua presença não for conosco. Irmãos, os discípulos naquele dia entenderam uma coisa, que o problema e a dificuldade não é a tempestade, é entender que Deus está com você e que as coisas estão tranquilas. Nós não precisamos de preocupar com as circunstâncias. Tem hora que a gente quer dar ajuda a Deus, porque é tão difícil aquilo para nós, mas quando o recurso acaba para você, quando as suas forças acabam, quando o possível acaba, aí Deus começa com o impossível. Aí o recurso dele começa a funcionar. Aí ele abre a caixa dele e começa a te dar recurso, porque tudo está no controle das mãos do Senhor nosso Deus. Aí a tempestade veio, Jesus levanta com sono, quem sabe descansado já, fala, e ele fala a segunda pergunta, por que vocês são tímidos? Mais ou menos a pergunta era assim, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, vocês já sabem que eu sou filho de Deus, já curei, já ressuscitei, já tenho falado, eu prego o reino, pregou, o tempo chegou, e vocês não estão crendo que Deus está com vocês? E aí, entre eles a pergunta que ecoava, quem é esse que até o mar lhe obedece, que até o vento lhe obedece? E aí a bonança se fez presente, e naquele dia os discípulos foram aprovados pela tempestade, pelo estágio, pela prática de Jesus naquele dia. Irmãos, sabe o que é mais difícil para eu e você? É dar glória a Deus, é falar que estamos felizes, que estamos alegres, quando estamos na prova, estamos nas tempestades. Porque quando as coisas vão muito bem, irmãos, é muito bem, obrigado, Deus abençoe, vai para casa, eu vou para mim, pronto, acabou. Agora, quando nós estamos sofrendo, quando estamos passando por dificuldades, quando a tempestade chega para a nossa vida, é um pouco difícil entender, acalmar o nosso coração, aquietar e saber que Ele é Deus, porque Ele tem cuidado de nós. É difícil. Mas hoje eu estou aqui para te falar que qualquer que seja a sua tempestade, grandona, pequenininha, muito grande, pouquinha, Deus está no controle. Jesus está na polpa do seu barco, irmãos. E uma coisa que eu queria te falar para fazer, vai lá e chame Ele. Às vezes você já tem tentado lutar com as suas mãos, às vezes eu tenho tentado com a minha, às vezes você correu atrás ontem e hoje, e as coisas acontecem, o problema vem, acontece aqui, você tenta, irmãos. O Espírito Santo de Deus é real. O Espírito Santo de Deus é real. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade. E ela nos liberta, ela nos faz enxergar aquilo que nós não podíamos enxergar se não fosse por meio da palavra do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, tenha na sua mente
aprenda a entender que Jesus está com você. Quem conhece a missão da igreja? Levanta a mão. Pouca gente? Muita gente? Muita gente. Aonde que está a missão da igreja? Mesmo de máscara, fala para mim. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Vamos de novo. Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá. 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. O que fala lá? Ide, portanto, pregai o evangelho, fazendo os discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos dito, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso é pilar da nossa fé. Jesus está conosco todos os dias até que Ele venha nos buscar. Só se você não quiser, porque a promessa Ele fez. E se você quiser, agarre-se nessa promessa. Quando a tempestade vier, lembre-se que Ele está na sua polpa, no seu barco, que você pode chamar e que Ele vai te atender. Para finalizarmos, ao invés de medo, Jesus quer que nós transformamos o nosso medo em fé. Ao invés de um fantasma, Deus quer que nós confiemos que Ele está no nosso barco, e se Ele está aqui, nada vai mal. Pode parecer que vai mal, mas não vai mal. A Bíblia fala que o importante não é o início, é o fim. Irmão, não importa como é que você está começando sua caminhada, não importa como é que você está hoje, irmão, não importa como é que você fala, irmão, não importa daqui até hoje o que você fez da sua vida. Eu quero te falar que se você quiser hoje mudar de vida e alcançar lugares mais profundos na presença de Deus, Jesus fala, a palavra de Deus fala que o que é importante é o fim e não o começo. Eu quero terminar dizendo que quem é este que até o mar lhe obedece? É Jesus, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que foi prometido lá no Éden, aquele que foi falado que viria, aquele que veio da Virgem Maria e que realmente cumpriu a palavra de Deus no tempo propício, é aquele que curou os cegos, os enfermos, aqueles que expulsou o demônio, é aquele que fez muitas coisas, viveu nessa terra, amou, foi amado, foi traído, é aquele que a Bíblia conta que é o nosso Redentor, é a bendita esperança, e é aquele que me comprou e te comprou. Eu e você devíamos ao Pai, e a Bíblia fala que Jesus comprou e pagou a nossa dívida. E hoje eu e você não devemos mais nada. Fomos justificados pelo nome, pelo sangue de Jesus. Acho que foi o David que falou aqui que o sangue de Jesus tem poder e orou alguma coisa sobre isso, falou alguma coisa sobre isso. Irmãos, Jesus é aquele que derramou o sangue dele na cruz por amor de você e por amor de mim. É esse que estava lá com os discípulos, lá no estágio dos discípulos, e abençoou aquele dia. Por fim, eu quero ler aqui um verso de uma música, que se eu pudesse e soubesse, eu queria cantar. Deu muita vontade de cantar ela hoje. Ela fala assim, antes que eu leia, toda mensagem, irmãos, toda vez que lemos a palavra, toda vez que você pegar o seu devocional e ler a palavra de Deus, e se você realmente falar que crê, que no seu coração crê que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, ela precisa de frutificar na sua vida, você precisa de exercitar ela em alguma coisa. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não só ouvem, mas que praticam as minhas palavras. Eu e você temos que sair daqui, irmãos, sedentos para praticar essa palavra que ouvimos hoje. Se você está na tempestade, pratique isso, troque o seu medo pela fé, lembre-se que você tem um Deus que tem tudo na mão, lembre-se que você tem Jesus que está no seu barco, lembre-se que você pode chamar por Ele que Ele vai vir. Discípulos chamaram e logo Ele acordou, estava perto, e hoje a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se disso, lembre-se de Jesus. Pastor Adolfo sempre me falou isso, deve ter falado muito para os irmãos, né? No momento mais difícil da nossa vida, Ele chegava como quem não queria nada, lembre-se de Jesus. Às vezes a vontade é ele falar assim, pastor, lembrar de Jesus, eu estou assim, assado, e Ele queria te dizer o seguinte, traz na sua memória aquilo que te dá esperança. Jesus já venceu por nós, Ele está no controle, Ele vai nos abençoar. Então a palavra, ela precisa de produzir alguma coisa na nossa vida. Conhecimento guardado, irmão, não vale nada.
Conhecimento tem que ser praticado, tem que ser exercido. Você precisa sair daqui querendo melhorar sua vida conjugal, melhorar sua vida como filho, melhorar sua vida como qualquer outra pessoa, como líder, como ovelha. Você precisa sair daqui querendo praticar isso que nós acabamos de ver. É por isso que o Espírito Santo de Deus usa a igreja, reúne o povo para poder falar, porque Ele quer que saiamos daqui melhores, praticantes da palavra. E antes que eu leia, eu tenho que te falar isso: saia daqui chamando por Jesus, saia daqui gritando por Jesus. Se você não conseguir, saia daqui chorando e as suas lágrimas vão falar: Jesus, vem em meu favor. Saia daqui trocando o seu medo pela sua fé. E não é pela pandemia que eu estou pregando isso, não. Pandemia, irmão, veio agora. Nós estamos aqui nesse mundo já tem muito tempo, né? Alguns 18, como eu, outros 20, 30, 40, 50. Acredito que tem alguns aqui até de 60, né? Mas não é por conta da pandemia. A pandemia tem 1 ano e pouco que nós estamos passando só. Eu estou pregando essa palavra porque você precisa da sua fé ficar fortalecida, que você tem um Deus que já venceu por você, e que Ele está à disposição do seu lado. Os discípulos, quem sabe, suaram a camisa para tentar resolver e não conseguiram. Lembraram: Jesus está conosco. Volto lá no início da mensagem. Naquela noite, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos da outra margem. Irmãos, confie na palavra de Jesus. Você falou, vai passar para outra margem? Vai, porque vai passar. A palavra dele, a Bíblia fala que não pode voltar, que ela tem que se cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Jesus falou conosco, irmão, creia. Se Ele está com você, irmão, não espere Ele falar: eu tenho que falar, Emerson. Jesus tem que falar comigo, que Ele está comigo. Irmão, Ele já falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Acorde realmente amanhã de manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 7, aqueles que podem às 9, eu tenho até um pouquinho de inveja santa, 10, quem sabe, mas lembre-se que Jesus está com você. Lembre-se que você não está só. Lembre-se disso, isso é pilar da nossa fé. Evangelho sem isso é fracasso. Você precisa entender que Jesus está conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, Ele nunca nos deixa só. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo, para que estaria conosco todos os dias. E aí, por fim, a prática, a função de praticar isso que eu preguei hoje, está aqui nesse texto que eu quero ler, que é uma cantora, uma compositora que compôs. A música chama Chame por Ele, de Lauriette. Quem conhece? Uns meia dúzia, né? Só da minha época que vai conhecer. Os irmãos mais novos não vai conhecer, né? Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu. Esse Jesus que estava com eles. Chame o homem que encheu a casa de alegria de um homem chamado Zaqueu, que transforma o pecador em salvo, transforma o lixo em preciosidade, que tira lá do fundo do poço alguém, coloca para sentado aos príncipes nas mesas para comer com os reis, com os príncipes. Aí a música continua: que chamou os discípulos de amigos. Já não vos chamareis mais servos, porque servos não faz saber aquilo que o seu Senhor o faz, mas vos chamarei de amigos, porque eu faço conhecer aquilo que o Pai tem falado comigo, o Pai me enviou. Chamou de amigo. Então chame por esse homem que chamou os discípulos de amigo. E ajudou Abraão a prosperar. Aí, quem quiser ficar rico, prosperar. Abraão ficou rico. Deus chamou ele: ei, sai daí, vem te abençoar, ser tu uma bênção. Chame o homem que um dia chamou os discípulos de amigo, ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Quem não sabe dessa história, leia essa história. Deus se importa com o menor possível, irmão. Eu não sei quem que é o mais novo aqui, a criancinha, às vezes é os bebezinhos ali atrás da irmã, né? Mas Deus se importa com todos. Deus enxerga você lá onde você está. Ei, você entrou aqui hoje, está achando que você está distante demais de Deus. Deus te enxerga, Jesus te enxerga. Ele enxergou Ismael e Agar lá no deserto, debaixo de uma árvore. A mulher deixou o menino para morrer. Deus é tremendo, irmãos. A mulher deixou o menino para morrer. Falou: não tenho comida nesse deserto. Me tiraram de casa, me expulsaram de casa. Não tenho o que dar para o meu filho. Irmãos, quando eu li isso esses dias, a mulher sentou de longe, irmãos. Ela não teve coragem de ficar perto para ver. A mulher sentou de longe e falou assim: ele vai morrer uma hora de fome, uma hora também o sol vai pegar aqui, eu vou morrer também.
E ela afastou, porque ela não queria ver aquela cena, o filho dela morrendo no deserto. E aí Deus, que é soberano, que está sob controle, que Jesus é o seu filho, que pagou o preço que nós devíamos, e enviou o seu anjo, e foi lá e falou: ei, Agar, tome de novo seu filho e volte que eu vou te direcionar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Irmãos, vamos continuar a leitura. Chame por ele. Aí a música fala, explode. Esse homem é Jesus de Nazaré, e sob a tua fé é que ele pode te ajudar. Se você não tiver fé, irmão, Deus não consegue trabalhar. Você precisa de sair da inércia, você precisa de mover. Ei, estou numa tempestade, está difícil, você precisa de andar, irmãos. Eu preguei aqui há pouco tempo sobre a oração de Moisés, Salmo 90, agradecendo a Deus, pedindo a Deus a bênção dele. No final Moisés fala: Senhor, confirma sobre mim as obras das minhas mãos. Moisés orava e trabalhava, Moisés andava, saía da inércia. Ei, irmãos, Deus vai trabalhar, é sobre a sua fé. Então, se você não tem nenhuma, pede a Deus que hoje Ele te dá. A Bíblia fala que é dom gratuito de Deus, pede que Ele dá liberalmente. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos resgatar, Deus quer esquentar a igreja. Marcelo orava aqui, que nós queremos sair disso melhores, nós queremos sair da tempestade, sabedores, conhecedores. Eu disse aqui, essa frase é de um teólogo brasileiro: as tempestades são pedagógicas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos provar e por nos aprovar. Chame por Ele, e sobre a tua fé é que Ele pode trabalhar. Então chame por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco o alimento, Ele faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, é só a Ele chamar. Irmão, saiamos daqui amanhã, hoje, não você chegar na sua casa, lembre-se dessa mensagem, mas não lembre só para ser lembrado. Fala com o Senhor: Deus, eu creio naquela palavra que foi pregada. Agora eu estou te chamando, Deus. Eu preciso disso, Senhor. Me ajuda nisso. Quem sabe, Senhor, eu estou fraco na fé. Senhor, quem sabe eu queria tanto ser como eu era antes e hoje não sou. Chame por Ele, porque o nosso Deus é abençoador. Ele tem prazer em nos abençoar. Então chame por Ele, porque o coração entristecido, ei, tem alguém triste aqui? Coração entristecido volta a sorrir, toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só a Ele chamar e glorificar, para Ele trabalhar. Ô, música abençoada. Essa irmã estava nos dias assim, a comunhão com Deus para escrever, que ela usou a Bíblia não tem como, ela é a palavra de Deus. Chame por Ele. Os discípulos naquele dia, o recurso era chamar por Jesus, foram lá e chamaram. E eu quero terminar dizendo que os discípulos não tinham muita fé. Por quê? Porque Jesus falou que não tinha. Porque vocês são tímidos, porque vocês têm pouca fé. Irmão, quem sabe você não temos fé, temos pouca fé. O medo, quem sabe, tem nos tomado. O medo tem, quem sabe, nos feito desistir, feito parar, não queremos prosseguir mais. Senhor, eu vou jogar a toalha porque já não dá mais. Senhor, também eu vou desistir, não dá, Senhor. Senhor, mas o Senhor viu que eu já fiz de tudo. Ei, chama Jesus, lembre da mensagem de quinta-feira, bata na porta do amigo, mesmo que seja meia-noite, porque ele tem resposta, ele tem pão. E lá naquela parábola, o amigo, Jesus fala que o amigo vem e dá tudo o que você precisa, não só os pães que você pediu. Dei o exemplo, você pediu pão e Deus te deu uma padaria. Ei, irmãos, chama Jesus, chame por Ele, fique de pé. Você que está em casa, tenha uma posição de oração agora. Feche seus olhos, irmãos, nós que estamos aqui. Eu não vou me atrever a cantar aqui, porque senão eu estragaria tudo que eu já fiz até aqui. Mas essa música é linda, procure amanhã, ouça ela hoje. Chame por Ele, escuta essa música amanhã. Fala: Senhor, vai falando por meio dessa música, aumenta a minha fé. Eu quero te chamar, eu quero ser teu amigo, eu quero estar perto. Lembre-se disso e chame por Ele. Porque mesmo que você esteja morto, Ele faz ressuscitar. Mesmo que o sonho já morreu, Ele faz ressuscitar. Mesmo você estando longe, Ele traz para perto. Jesus, é só a Ele chamar.